Olá, bom dia, 11 horas 5 minutos, está começando o CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, uma quarta-feira com muitos jogos, Série A1, Série A2, Série A3, Série A4, a região sendo bem representada em todas as divisões do futebol paulista. Mas vamos começar com Liga dos Campeões. Hoje teremos nada menos que 18 jogos da Champions. Trata-se da última rodada da primeira fase. Dos 36 times participantes, 27 ainda tem pelo menos algo a conquistar nesta quarta-feira. Apenas 2 partidas não afetarão a classificação. Antônio Lupi, bom dia. Hoje tem Macaca e Corinthians no estádio Moisés Lucarelli às 7h45. Às 7h45, Antônio Lupi. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você. Hoje em homenagem ao duelo, né? Nem todo, né? Mas um grande abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Depois de 5 anos, hein? O Corinthians volta a jogar no estádio Moisés Lucarelli. Recebe, na verdade, visita a Ponte Preta, né? Lembrando, jogo com torcida única. Apenas torcedores da Ponte Preta terão acesso ao estádio majestoso, ao Moisés Lucarelli. Mais uma vez, hein? Torcida única. Torcedor do Corinthians, fique em casa, nem se atreva a ir ao majestoso infiltrado na torcida da Macaca. Um recado de um amigo que já viu muita coisa desde que essa determinação entrou em vigor pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A Ponte ainda com algumas dúvidas, né? O técnico Alberto Valentim preocupado com essa sequência de jogos. E o Corinthians também deve colocar em campo aquele time alternativo, um rodízio com titulares e reservas. Fica a expectativa em relação às duas equipes que duelam às 7h45 da noite. É um bom duelo pra Ponte tentar se recuperar dentro do Campeonato Paulista. Recuperar não, ou buscar a primeira vitória jogando no estádio Moisés Lucarelli. E sobre o Corinthians seria interessante, hein? Ô Lupe, vamos falar de handebol? Outro dia o senhor me colocou numa fogueira aqui e eu resolvi estudar esta modalidade na qual eu era péssimo nos tempos de escola. Mas vamos lá, handebol, o Brasil enfrenta a Dinamarca hoje, 1h30 da tarde, pelas quartas de final do Mundial Masculino 2025. Sim. A seleção brasileira chega às quartas de final com uma campanha histórica, 5 vitórias em 6 jogos. O time superou adversários de peso como Noruega, Suécia, Espanha e já registra a melhor participação do país na história do torneio. Até então, a melhor colocação brasileira havia sido um 9º lugar em 2019. E se você me permite só um adendo a essa sua manchete, que aliás é histórica pro handebol brasileiro, enfrenta a Dinamarca daqui a pouco, às 1h30 da tarde. Ontem eu estava de folga e assisti França e Egito. França e Egito. Sabe quanto foi? Quanto foi? 34-33 para a França. E o gol da vitória da seleção francesa saiu faltando milésimos de segundo para terminar a partida. Emoção e emoção. Emoção à flor da pele. Nossa, o pessoal do Egito chorou e o da França comemorou. Grande Antônio Lupi, especialista em handball. Você sabia que tem uma cola que passa na mão pra bola grudar, né? Na escola, eu cheguei a participar. Eu fiz um gol no handball naquele tiro de 7 metros. Tá bom, pra quem começou, pra quem jogou pouco. Carreira. Tá bom, né? Mas essa eu não sabia, eles passam. Alguns passam. Produto. Alguns passam até o refrigerante, assim, sabe? Pra dar aderência na mão com a bola. É muito interessante, viu? É um esporte difícil. Você que é um goleiro, cara, nossa, deve ser. Eu fui goleiro de handebol. Difícil. É mais difícil que no futebol. É mais difícil. Né? E mais doído também. Se é que você me entende, né? Ah, lógico que entendo. Vamos de automobilismo. A escuderia Bandeiras, recém-criada por Átila Abreu, anunciou o ex-Fórmula 1 Christian Fittipaldi como chefe de equipe para a temporada 2025 da Stock Car. Começa dia 4 de maio. Ele terá a missão de liderar o time durante os fins de semana nas corridas. Nos bastidores, ele vai ser ali, né, o cara de captar patrocínios, resolver problemas ligados a recursos humanos. É o Christian Fittipaldi que um dia representou o Brasil na Fórmula 1.
Ô Lupe, o Bugrão também tem parada complicada contra o Série A de Brasileiro Mirassol, 6:30 da noite. Daqui a pouquinho, Lupe, lá no Maião. Lá no Maião, o Guarani tem uma parada difícil pela frente. O Mirassol, que tem uma das melhores campanhas até agora do Campeonato Paulista, e o Bugre vai buscar a primeira vitória jogando longe do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Maurício Souza pode ganhar alguns reforços para o duelo, mas a equipe que vai entrar em campo ainda é um grande ponto de interrogação. O treinador tem a possibilidade de repetir o mesmo time que entrou em campo contra o Noroeste e venceu por 2-0. Interessante a campanha que o Guarani faz, né? Hoje tem mais uma prova de fogo. No meio da semana passada teve o São Paulo, né? No Morumbi, o Guarani conseguiu equilibrar em algum momento, e hoje também mais uma equipe de Série A pela frente. E o Botafogo, hein? Continua a saga por um treinador para substituir Arthur Jorge. Aliás, tem final Botafogo domingo, em final da Supercopa do Brasil. Há um nome em consenso na diretoria. Aliás, John Textor, né? Não tem nada de consenso, não. John Textor é que manda. Rafa Benítez, de 64 anos. Ele já está conversando com o treinador, porém ainda não há um prazo, né? Pro sim ou pro não de Rafa Benítez, que era o técnico do Chelsea. Em cima na vitória do Corinthians, né? Rafa Benítez também tem Aliás, ele teve muita participação nesse título do Corinthians, né? Um personagem especial. Um personagem, é como se fosse Andrés Pereira no Palmeiras, né? Boa, gostei. Rafa Benítez, então, é um nome aí que chama atenção nos bastidores. Mas faz um tempão que tá parado, hein? Tá, Rafa Benítez, ele já esteve na prateleira de cima do futebol mundial, justamente nessa época aí do Chelsea, né? Fez um bom trabalho. Era o técnico do Liverpool na final contra o São Paulo em 2005. Olha aí, cara. Que coisa, hein? É vice-campeão adoidado. Faz o contrato até o Mundial, então. Faz o contrato até o Mundial. Fábio Scheibe, bom dia, Fabião. E o nosso Verdão, hein? Tá estranho, hein, cara? Mas eu te convido para falar de Série A2, Série A3, Série A4, a nossa região envolvida nos jogos desta quarta-feira. Fabião, bom dia, uma boa quarta. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, Hoje rodada cheia na Série A2, Série A3, Série A4, e os times da região em ação. Rio Claro enfrenta o Capivariano às 3 da tarde, tem Grêmio Prudente e Primavera 3:30 da tarde, na verdade 7:30 da noite, Português e Santista e 15 Piracicaba às 8 horas da noite. Pela Série A3, Desportivo Brasil e Marília 3 da tarde, 15 Jaú e Rio Branco às 7, mesmo horário de Itapirense e Lemense. Pela Série A4, o tradicional Jabaquara recebe União Barbarense às 3 horas da tarde, viu, Carlão? Boa, Fábio Scheibe. Quase me pegou aqui no horário, hein, cara? É verdade, mas eu te entendo, a cabeça não é que a cabeça não tá legal, mas a cabeça tá pensativa em outras situações, né, Fabião? Pra você... pôs errado aqui, na verdade. Pra você, em alguns momentos. Pra mim é quase que frequente essa dor de cabeça, viu, Fábio Scheibe? Eu te entendo, meu garoto. O CBN Esportes, sendo comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, estará hoje no Moisés Lucarelli. Ele já me confirmou, estará em Majestoso hoje. Já fez o check-in, porque já sócio, fez, né? O check-in e vai estar ali. Gente, quer conhecer o Valmirzinho, mas não converse com ele na hora do jogo, que ele não gosta. Mas ele vai estar ali, perto do antigo placar eletrônico, ali com o seu foninho. Se estiver perdendo, deixa o campo faltando 5, 10 minutos. Acompanhando a nega véia, acompanhando a macaca dele. Juízo, hein? E a moça dos streamings, a moça online é Samela Dip. Apresentação, Carlão de Freitas. E você pode mandar a sua participação no WhatsApp, o 991869070. 991869070. Você gostou, né, Lupe? Samela Dip. Tá aí. 11 horas 14 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e na volta toda a preparação da Macaca, a preparação do Bugrão e os clubes da nossa região envolvidos em Série A2, Série A3 e Série A4. Até já! Seja bem-vindo à CBN Campinas.
Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. 11h17. Thaís Azevedo, bom dia, uma boa quarta-feira para você. E o trânsito na nossa região, Thaís? Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Barão de Itapura tem lentidão na saída da rua Doutor Delfino Sintra e mais à frente da Avenida Francisco Glicério até a Avenida Brasil. Quem segue pela Avenida Brasil encontra lentidão também sentido Vila Nova na chegada à rua Doutor Barbosa da Cunha. No sentido centro, são boas as condições. A Orozimbo Maia tem trânsito intenso na saída da rua Paula Bueno e mais à frente na chegada à Avenida Brasil pela pista da direita sentido centro e pela pista da esquerda no semáforo da rua Sacramento. Quem segue no sentido oposto, sentido norte-sul, vai fazendo um bom caminho. A norte-sul tem excesso de veículos sentido Guarani, na chegada à rua Engenheiro Carlos Stevenson e também próximo ao viaduto Laurão. Quem segue no sentido Taquaral não encontra dificuldades, trânsito fluindo bem. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h18. Bradesco Seguro Moto. Tranquilidade para você e proteção para a sua moto. Fale com seu corretor ou gerente Bradesco e saiba mais. Bradesco Seguros, com você sempre. CBN Esportes Campinas. Onze horas 18 minutos. Fábio Scheib, e aí, Fabião, o que tá acontecendo com o nosso Parmeira, cara? Que coisa, hein? 2 jogos, 2 tropeços, derrota pro Novo Horizontino em Barueri, ontem um empate, Bragantino dominando em alguns momentos, Palmeiras retomando, colocou bola na trave, mas a vitória não veio. Eu prefiro colocar uma instabilidade. Crise eu acho muito forte, até pelo histórico do Palmeiras, mas eu coloco uma instabilidade. Mas o que está acontecendo com esse Palmeiras, Fábio Scheib? Engraçado é que antes do Campeonato Paulista, né, Carlão, muitos torcedores falam que o Paulista não serve pra nada, que não tem que pôr o time em reserva, que tem que jogar com o time mesclado, tem que colocar os jovens, mas daí quando pega fogo realmente, né, quando tem a disputa, os resultados não vêm, a torcida cobra, né, o Abel Ferreira tá fazendo justamente isso nesse começo do campeonato, mesclando a equipe, né, selecionou 2 equipes para disputarem esses jogos, como uma forma de até pré-temporada. A gente sabe que o Paulista tem muito valor também, e o torcedor que acaba pagando ingresso, acaba indo no jogo, realmente fica chateado com a situação. Ontem o Everton foi o melhor da partida, o Bragantino atacou bastante, fez boas defesas o Everton, o Palmeiras muito refém do Estevão, né, também,
poucas jogadas trabalhadas, muita bola jogada no Estevão para ele correr, para tentar fazer algo diferente ali, mas o Palmeiras não foi feliz ontem, não criou praticamente nada, não teve um chute ao gol, somente no finalzinho, quando uma bola do garoto Alan bate na trave ali, o Estevão acaba perdendo o gol. Mas o Palmeiras está tentando se encontrar agora, né? A gente sabe que é começo de temporada ainda, a torcida cobra principalmente por reforços também, né? Que foi muito falado, teve a ideia do Andrés Pereira, a própria ideia também do Matheus Pereira, outro jogador do Cruzeiro, acabou não vindo nenhum dos dois. A torcida fica um pouco paciente, até pelas declarações do Abel Ferreira também, que se mostra um pouco irritado com a situação, mas todo mundo dentro do Palmeiras defendendo o trabalho principalmente do Anderson Barros, né, muito criticado pela torcida, essa guerra, entre aspas, que pode haver entre a torcida e os jogadores, a própria comissão técnica, também a diretoria, os jogadores pegam isso para eles. O Everton saiu ontem do campo falando que o trabalho do Anderson Barros é muito bom, mas é evidente que faltam contratações, é notório também que o Palmeiras precisa de contratações. Ontem surgiu o nome do Wanderson, né, também aquele jogador do Internacional, que atualmente é reserva do Wesley. A torcida vê uma certa incongruência com isso, né? Já que o Wesley saiu do Palmeiras, foi para o Internacional, também passou pelo Cruzeiro, agora o Wanderson, que é reserva do Wesley, viria para repor uma posição que é do Rony. Acho até que o Rony, nesse momento, tão criticado, também é melhor que o Wanderson. A torcida está um pouco inquieta realmente nesse começo de temporada, mas a gente tem que saber que é um momento de testes ainda. O Palmeiras não entrou nos prumos ainda, tem que esperar essa competição um pouco mais adiante. Aí o Palmeiras deve se classificar, a verdade é que se complicou no grupo, caso o São Bernardo vença o Santos, hoje já abre uma diferença na liderança, mas e a Ponte Preta também vence o Corinthians, o Palmeiras até ficaria fora da zona de classificação, mas é um começo de campeonato, tem que ter paciência e a torcida mostra não ter neste momento. Fabião, é aquela coisa, né, todo ano, principalmente os grandes, né, que tem Libertadores, né, tem outras competições, se fala campeonato estadual para teste. Cara, vestiu a camisa do clube, o torcedor não perdoa, tem que ganhar, ainda mais clube vencedor como é o Palmeiras. É um momento de instabilidade. Aliás, ontem, fazendo meu jogging, Antônio Lupe, estava acompanhando na televisão o pré-jogo do Palmeiras, e era exatamente isso, né? Esse coro do Fábio Chaib, tocaram no assunto para os torcedores do Wanderson, os torcedores reclamaram, né? Não é um jogador condizente com a tradição do Palmeiras. Eu concordo, viu? Se for para trazer o Wanderson, então resgata o Rony, pô. Cara que já contribuiu pro Palmeiras, está adaptado ao Palmeiras, o Abel tem confiança no Rony, né? É um momento de desgaste entre Rony e Palmeiras, mas de repente uma conversa, um diálogo, você pode recuperar o Rony ao invés de gastar dinheiro com um jogador que não sei se está à altura de um Palmeiras, mas é um momento estranho do Verdão aí neste início de 2025. Carlão, assim, é estranho porque é início de temporada e acho que a sombra do ano passado ainda atrapalha também um pouquinho, né? A gente tem falado dessa cobrança, na minha opinião, exagerada do torcedor do Palmeiras em cima de resultados. Ano passado nós não ganhamos nada. Cara, não é todo ano que vai ganhar, Sim. Não é? Os reforços que foram contratados foram poucos, concordo, mas não estrearam. Só o Facundo Torres, o menino que veio lá dos Estados Unidos, que é jovem ainda, mas Paulinho não estreou. Tem o outro aí que foi contratado, o Emiliano. O Emiliano ainda não estreou. Então acho que a gente tem que ir com muita calma. Eu acho que existe uma pressão em cima do Palmeiras absurda. E isso vai gerando desgaste. Desgaste com o Abel, desgaste com os jogadores, desgaste com membros do departamento de futebol. Eu acho que existe uma... Eu entendo o torcedor, porque o torcedor é paixão, Sim. O torcedor quer um resultado imediato, mas não é assim que funciona. Eu vejo uma pressão tão grande no Palmeiras que eu não vejo, por exemplo, no Santos, que é um time que voltou agora da Série B para a Série A, tem resultados piores do que o do Palmeiras nesse início de competição, e tá todo mundo aí ainda aguardando. Tem essa possibilidade de chegada de Neymar, mas eu acho uma cobrança totalmente desnecessária em cima do elenco do Palmeiras tão vitorioso, e ainda mais em cima do Abel. Ô, gente, você acha que tem a ver, por exemplo, aqui em Campinas, não estou comparando, vou falar assim de rivalidade. Às vezes quando um time está bem melhor que o outro, o que está pior tem a cobrança em virtude do rival que está vivendo um grande momento.
Ô, Fábio, não sei, pode até me corrigir, mas você acha que os momentos, não tô falando nem de conquistas, mas momentos positivos de São Paulo e Corinthians, né? O Corinthians mesmo com a derrota no Clássico, mas vem apresentando um bom futebol e carrega isso da reta final de 2024, e o São Paulo dando uma resposta legal, principalmente com a contratação do Oscar, e vive um grande momento. Você acha que esses momentos positivos dos rivais da capital paulista têm a ver também com uma certa chateação da torcida do Palmeiras, ou não tem nada a ver? Sem dúvida, Carlão. Tenho certeza disso também. Ontem, no ano passado, o Corinthians terminando o campeonato, mesmo brigando para não cair durante boa parte do campeonato, terminou muito bem, com uma sequência de vitórias. O São Paulo começando bem essa temporada também, com esse quarteto, né, que tem o Oscar, tem o próprio Lucas também, o Caleri. E agora, depois de ontem também, com a provável, possível, quase já anunciada chegada do Neymar para o Santos, a pergunta que se fazia aos redores do Palestra Itália era o Santos com o Neymar, o Corinthians com o Depay, o São Paulo com o Oscar, e o Palmeiras não contratou ninguém assim de nome ainda. É verdade, contratou o Paulinho, mas não estreou ainda. Torcida cobrando isso, né? Não quer ficar atrás também, né? Principalmente nessas contratações de renome aí também. O Palmeiras acabou ano passado, apesar de ter terminado na frente de todas as outras equipes dos rivais paulistas, terminou de uma forma até pior, né? Porque acabou perdendo o título, mesmo no segundo lugar ali, não foi tão produtivo para a equipe, para os torcedores também, terminando a competição em segundo lugar, mas perdendo o título, né? E então fica essa cobrança, né? Essa picuinha que fica entre jogadores, entre os torcedores, para saber quem vai ser o melhor jogador. O Palmeiras apenas com jogadores não tão renomados. Certo. Você não publicou nas redes, mas foi bom o café com o Jürgen Klopp? Você pagou ou ele que pagou, Fabião? Ele esteve presente ontem, coitado do Klopp, assisti aquela partida de ontem também, viu? E com o começo de campeonato, mas tem muito trabalho pela frente. Você não quis tirar foto? Ele não permitiu que você tirasse foto? Porque você esteve com ele, né? No café e tal, né? Não, passei por perto ali, mas acabei não encontrando o Klopp. Seria um prazer, tiraria com o maior prazer uma foto mesmo, subiria para as redes sociais. Camarotes opostos. Camarotes opostos. Lupi, a galera, hein? O nosso amigo JP de Moraes está torcendo para que o Palmeiras, que virá a Campinas, seja o mesmo de ontem, porque enfrenta o Guarani. Tem mais essa ainda. Aliás, daqui a pouco informações de ingressos. O Léo mandou aqui pra gente: a torcida do Palmeiras precisa ver como é torcer para o Guarani. Meu amigo. Os comentários são ridículos. Bom momento dos rivais. Ué, 6188. Mas eu falei. O Nilson. Falei alguma besteira? O Nilson acha que você falou alguma besteira. Ô, Nilson, então tá bom, então, respeito a sua, mas eu acho que o Corinthians vive um momento técnico melhor que o Palmeiras e o São Paulo também. Não falei em títulos. Em títulos, o Palmeiras ainda está na frente, pelo menos nos últimos anos, Nilson. Vamos com calma, meu garotinho. O Cris Salvino tá falando aqui que... deixa eu pegar aqui. A frase do Abel Ferreira. Hoje esteve um senhor aqui chamado Klopp, que ganhou menos títulos em 8 anos no Liverpool do que minha comissão aqui no Palmeiras. Com certeza, humildade não lhe falta, né, Abel? Vai, Corinthians! O Celso mandou mensagem aqui pra gente perguntando quantos ingressos já foram vendidos pro jogo entre Ponte e Corinthians. Já eu tenho a parcial, hein? Aguenta o coração. Quem mandou mensagem foi o Sidney, tá falando que o São Paulo hoje vai atropelar a Lusa. Amanhã, né? É hoje, 9h35 da noite. Quem manda mensagem pra gente aqui é o final do telefone 3461, não consigo entender o nome, perguntando se o Neymar já foi contratado. Cara, o Marcelo Teixeira praticamente oficializou, né? Seja, volte para sua casa, tal. Se o presidente do Santos falou isso, eu creio que não está ali, né? Oficializado, mas tudo leva a crer. O Nilson mandou mais uma mensagem aqui. Lutou para não cair como vice-campeão. No caso acho que comparando as campanhas de Corinthians e Palmeiras do ano passado, né? Tudo bem, Nilson, valeu. Vamos lá. O Emerson Dias está aqui porque ele manda mensagem todos os dias. E a última participação desse primeiro giro aqui no nosso WhatsApp, que é o 19... Vai, 99186-9070. Ô, Antônio Lupe, eu disse Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Sidney, que... Não, Sidney já mandei mensagem, que é o Cláudio. O Cláudio tá falando que hoje também tem duelo pela Série A2. Tem. É lá de Piracicaba. Fábio o 15 enfrenta o... Quem que o 15 enfrenta mesmo? Fabião, me ajuda aí, meu parça.
O 15 enfrenta a Portuguesa Santista lá em Santos. Lá em Uricumursa. E eu não dei destaque no início também, mas hoje tem clássico aqui na região, São Bento e Ituano, viu, Carlão? 7h30 da noite, lá no SIC. São Bento e Ituano. Só passar a quinta rodada limpo do Paulistão, Palmeiras 0, Bragantino 0, Novo Horizontino 1, Velo Clube 1. Olha o Velo aí com Daniel Amorim. O cara, o Lewandowski do interior. Não fala isso que você... Nossa, meu ouvido chega a machucar. Mas você acredita que eu peguei o Daniel Amorim quando eu fui cobrir o Vila Nova, lá em 2022? Que terrível que era. Como o futebol, ele dá a volta, né? Então não levando. Olha, a música, até a trilha terminou de parar quando citou o Daniel Amorim, que ela ficou com medo. Uma vez ele tava no aquecimento, ele foi chutar no gol, a bola saiu pela lateral. Como? Não sei. Mas tá fazendo um grande Pergunta lá pro Vila Nova se o pessoal tem saudade de Daniel Amorim. Passou pelo Vasco também, Passou. Valmerzinho, fica a seu critério aí. Mas, Mirassol e Guarani às 6h30 da noite. São Bernardo e Santos às 6h30 também no 1º de maio lá no ABC. Noroeste Inter de Limeira às 7h30. Ponte Corinthians às 7h45, Majestoso. Botafogo e Água Santa às 9h30 da noite lá no Santa Cruz. E no Pacaembu, às 9h35, tem Clássico Paulista Portuguesa, que agora manda no Pacaembu, recebendo o São Paulo. Rodada completa hoje, hein? Rodada completa. Começou ontem, termina hoje. Verdade, rodada completa do Paulistão. É a 5ª rodada. Olha, no fim de semana já vamos para metade do Campeonato Paulista. Que coisa! 11h30. É o repórter CBN. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Forma. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. A presidente de Honduras, Xiomara Castro, cancelou a reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos convocado para amanhã. A CELAC debateria a política migratória dos Estados Unidos. Ela disse que não houve consenso entre os países do bloco. Ao todo, 33 nações fazem parte da CELAC, incluindo o Brasil. Pelo menos 3 se mostraram contrárias à discussão, incluindo El Salvador e Argentina. Já o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou que o país quer que as deportações atendam a requisitos mínimos de dignidade. Termina na sexta-feira o prazo para microempreendedores e empresas excluídos do Simples Nacional resolverem as pendências. 1,5 milhão de contribuintes precisam regularizar a situação para retornar ao regime. O grupo chinês Alibaba anunciou os resultados de desempenho do modelo de inteligência artificial da empresa. De acordo com o comunicado, a ferramenta superou os concorrentes de companhias como Meta, DeepSeek, OpenAI e agora a Alibaba tem feito grandes investimentos na divisão de serviços em nuvem e tentando atrair desenvolvedores de inteligência artificial da China. A seleção brasileira masculina de handebol enfrenta daqui a pouco a Dinamarca pelas quartas de final do Mundial da modalidade.
A partida está marcada para a 1h30 da tarde pelo horário de Brasília. Com 5 vitórias em 6 jogos, o Brasil faz uma campanha histórica. O time conseguiu bater equipes como Noruega, Suécia e Espanha. A Dinamarca é tricampeã mundial, atual campeã olímpica e venceu todas as partidas da competição até agora. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em Brasília com Larissa Lopes. Oi, Larissa. Oi, Fernando. Bom dia. Fernando, com a taxação das blusinhas, o número de encomendas internacionais caiu 11% no ano passado em comparação a 2023. Contudo, a arrecadação com o imposto da remessa conforme bateu recorde com aumento de 40%. Foram mais de 2 bilhões e 700 milhões arrecadados. De acordo com a Receita Federal, em 2024 foram importadas mais de 187 milhões de remessas internacionais, enquanto em 2023 foram mais de 209 milhões de encomendas. A importação por meio do programa Remessa Conforme representou 91% do total de importações de 2024, representando 171 milhões de declarações de importações registradas. A medida do governo federal foi adotada no intuito de aumentar a arrecadação e também para acalmar o comércio nacional, que reclamava que havia uma concorrência desleal, já que as compras até $50 não eram taxadas. Agora há um imposto de 20% nas compras. Fernando. Obrigado. Essa informação de Larissa Lopes em Brasília, 11h35. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h36. Lupe, dá uma moral pra galera aí. E aí a gente já emenda o Bugre, que está lá em Mirassol para enfrentar o time amarelo da Série A do Campeonato Brasileiro. Carlão Fernandes, bom dia, amigos. Lupe, ontem o Carlão secou o velo contra o Novo Horizontino e se deu mal, brincadeira. Ele e toda a equipe da CBN Campinas sempre serão muito bem recebidos no Benitão. Não vai secar o nosso centroavante agora, Carlão Fernandes. Não, aliás, tá metendo gol. É o Lewandowski do interior, não tem jeito. Não podemos dar esse apelido pro Daniel. Pô, ele é artilheiro do Paulistão, pô. O Nilson tá aqui de novo, ó. Ele falou, não é o caso de rir, é incoerência que eu não entendo a forma de analisar o futebol. Beleza, já terminamos esse assunto. Ó, o Rogério tá aqui com a gente. Irei até Campinas assistir a Ponte ganhar do Corinthians com minha capa de chuva. Boa, Rogério. Pelo jeito, vem água. É o Rogério lá de Sorocaba que hoje vai brilhar nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. Ó, o Wagner mandou mensagem aqui pra gente. Bom dia, CBN tá ditando. Vamos ler a outra depois que ele mandar, a gente lê. Bom dia, pessoal. Precisamos abrir um espaço para falar do nosso operário ferroviário, o fantasma do Paraná. Tem gente de jogar contra a Inter de Limeira. Pode jogar contra a Inter de Limeira na Copa do Brasil. Do Germano Krieger. Grande abraço, pessoal, aí de Ponta Grossa, o operário que quase subiu, hein, ano passado. Se tivesse ganhado 2 ou 3 jogos no primeiro turno... Aliás, a presença do operário na Série B é de uma estabilidade enorme, né? Porque briga hora ou outra pra subir, mas pra cair nunca teve. Não me lembro do operário ali fazendo aquelas contas. Não, ele caiu, né? Pontos. O operário caiu. O operário caiu pra Série C. E já voltou, né? Já fez voltou. bate-volta, Isso, o operário caiu. Verdade. O operário, cara, ele foi rebaixado e como uma fênix ressurgiu. O operário do Germano Krieger. Tem a torcida lá, Trem Fantasma. Eles são amigos da galera da Ponte, Eu não entendo né? muito bem isso. Vieram aqui e fizeram uma bagunça aí outro dia contra o Guarani. Então tá bom, então. E lá no... Vai lá. Lá no Paraná também, ontem, um fato inusitado, né? O Mauro Celso Petralha
presidente do Atlético Paranaense, foi xingado ontem na Arena da Baixada, na Liga Arena lá, mostrou os dedos do meio para a torcida também. Parece que a relação entre a torcida do Furacão e o mandatário do Atlético Paranaense não está muito boa. Ele está sendo muito cobrado, principalmente pelo rebaixamento do ano passado e 4 jogos sem vitórias nesse ano, né, Carlão? O Wagner mandou aqui: Carlão, com suas peripécias, só por Deus, quarteto fantástico agora essa. É um show de... E o do São Paulo é um quarteto fantástico? O do São Paulo é um quarteto que pode ser fantástico, né? Por enquanto é um quarteto que está dando certo. Lucas, Oscar, Calé. Mas hoje a cavalaria não joga, viu? Não, hoje vai com molecada, né? Vai Matheus Alves. Hoje os campeões da Copinha, né? Os campeões da Copinha lá no Pacaembu. Eles estão numa fase incrível. Aliás, Rian Francisco, hein? Olho nele, hein? Bom camisa 9. Eu acho que hoje ele não joga como titular, mas é um bom centroavante, até pensando aí, é claro, com calma, mas lá na frente em seleção brasileira, porque esse menino, ele demonstrou que tem muito talento. Aí só o tempo vai dizer se ele vai ou não ser um grande camisa 9. Cara, eu acho que o São Paulo, eu estava até conversando com o nosso grande Marcelão Carvalho, São Paulino de 4 costados do G1. Eu falava, o São Paulo em campeonatos como o Paulista, que tem a fase mata-mata, Libertadores, o São Paulo tem possibilidade sim de brigar por títulos. Brasileirão, eu já fico um pouco mais desconfiado, porque Brasileirão requer um elenco de qualidade. E o elenco do São Paulo, pelo menos os reservas, o elenco não é tão robusto como o do Palmeiras, como o do Flamengo. Mas o São Paulo é muito forte, principalmente no Morumbi, é muito difícil bater o tricolor paulista, mas ele está bem. Mas esse ano tem algo que vai ser diferente, que é o Mundial. O campeonato vai parar, né? O Brasileirão vai ser paralisado por conta do Mundial. E vai ser uma pré-temporada no meio da temporada, né? Então, se os clubes conseguirem ter aí um processo, principalmente na parte física desses atletas um pouquinho mais experientes, caso do Lucas, o Oscar, que está se readaptando ao futebol brasileiro, não sei não, hein? Eu também coloco São Paulo aí como, se tudo der certo, claro, tem muita coisa pra acontecer, mas eu não descarto São Paulo aí num brasileiro, não. Fabião, você como uma opinião imparcial, o que você acha, assim, por exemplo, de São Paulo e Corinthians? Dá pra igualar com o Palmeiras? Eu digo em termos de elenco. Os dois assustam a comunidade verde, Fábio Scheibe? Claro, São Paulo e Corinthians são gigantes também. É verdade que ano passado o Corinthians não foi bem, o São Paulo começa muito bem esse ano também com a contratação do Oscar, está se reforçando também, trouxe o lateral esquerdo argentino Enzo, né? Agora com o Endel também, está qualificando o elenco. É verdade que saíram alguns jogadores, mas o São Paulo tem muita história, muita tradição, tem muitas glórias. Tem que começar o campeonato bem, né? Porque, como diz o Guardiola, as 7 primeiras rodadas do Brasileirão, dos pontos corridos, e as 7 últimas é que definem o parâmetro ou até o lugar que o time vai ficar. Caso o São Paulo comece muito bem realmente esse campeonato brasileiro, tá começando bem o Paulista agora, justamente pode ser que tenha uma estratégia do Zubeldia, né? Começar bem o Paulista, a Vera mesmo, no meio da temporada parar para essa intertemporada, qualificar o elenco novamente, fazer um trabalho bom também, né, de condicionamento físico. São Paulo pode sim brigar, acho que tem elenco, assim como o Palmeiras, o próprio Flamengo. Boa. Eu não o Scheibe trouxe essa frase do Guardiola, mas aqui no Brasil eu acho que isso não se encaixa das 7 primeiras e das 7 últimas. Sabe por quê? Você pega o campeonato inglês, você pega o campeonato italiano. Acho que as janelas definem muito. Não, e Brasil, outras. né? Vamos colocar aí 4 clubes que brigam por título. Vamos pegar o campeonato inglês. Liverpool, Manchester City, Manchester o United. Arsenal tem brigado. E o Chelsea, você põe aí. Aqui no Brasil, são pelo menos aí, Grêmio, você põe o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Botafogo, você põe o Palmeiras, você põe o São Paulo. Então eu acho que é mais concorrido do que, por exemplo, lá na Europa. E as janelas, por exemplo, você pega o Corinthians. Realmente o Corinthians fazia um campeonato de rebaixamento. De repente, foi lá, investiu, trouxe estrelas e estas estrelas encaixaram. O Corinthians deu aí uma reação importante, tanto é que foi a Copa Libertadores. Mas em termos de brasileiro, eu acho que elenco conta muito. Não basta só o time titular, eu acho que elenco conta muito. Por isso que Flamengo e Palmeiras estão ali. Hora campeão, hora vice, hora campeão, hora vice, porque tem os elencos
mais robustos do futebol brasileiro. Mais que isso também, né, Carlão? Também as prioridades, porque nesse meio do campeonato aí também aparecem essas Copas Sul-Americanas, Libertadores, acabam dando prioridade para outras coisas também e acabam deixando de lado o brasileiro. Quem não deixa de lado o brasileiro acaba tendo bons frutos no final também, né? O time com elenco curto realmente é mais difícil. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para Campinas? Vamos. 11 horas e 44 Muita minutos. coisa pra falar. Vamos pela ordem, né, dos jogos. A Macaca entra em campo, o Guarani entra em campo primeiro, se lá for no pela Miami. ordem, é o Bugre. Isso, pela ordem é o Bugre. E o Bugre, deixa eu ficar quieto aqui. E o Bugre entra às 6h30 da noite e às 18 horas a CBN já dá o recado, Antônio Lupe. É o Bugrão lá no Maião. Buscando a primeira vitória como visitante, o Guarani vai até o estádio José Maria de Campos Maia enfrentar o Mirassol. O técnico Maurício Souza, ele ainda busca encontrar a equipe ideal, mas ele tem alguns problemas. Parte física, suspensão, a questão aí do início da temporada, tudo isso tem atrapalhado um pouquinho dos planos do treinador do Guarani, que hoje pode contar com o zagueiro Márcio Silva, que está de volta depois de ter se lesionado no primeiro jogo contra o Botafogo, e o Caio Melo, que não conseguiu jogar na última partida contra o Noroeste por conta da sequência de jogos. Eles participaram, tanto o Márcio Silva quanto o Caio Melo, dos últimos treinos após aí a questão do departamento médico ter vetado esses atletas nas últimas partidas. O Titi, zagueiro, também cumpriu suspensão contra o São Paulo, só que o Titi, ele deu azar, porque o Lucas Rafael, que entrou no lugar dele contra o Noroeste, foi muito bem. Então eu acredito que o Titi fica no banco de reservas como opção para o decorrer da partida. O provável Guarani para enfrentar o Mirassol, atenção para o horário do jogo, 6h30 da noite, a partir das 6 horas, como destacou o Carlão, a abertura da jornada. O provável Guarani com Gabriel Mesquita no gol, o Lucas Justen na lateral direita, Rafael Rodrigues e Lucas Rafael na zaga e o Emerson Barbosa atuando na lateral esquerda. Aliás, o Emerson, por enquanto, atuações regulares, foi muito elogiado pelo técnico Maurício Souza. Meio campo com o Natan Camargo, o Matheus Sarará, tem essa dúvida se o Caio Melo volta, o Sarará também teve um desempenho ok contra o Noroeste, e o Isaac no meio campo. No ataque, o João Vitor, o Matheus Regis e o João Marcelo. Não ficarei surpreso se o Matheus Sarará atuar assim como o Caio Melo, tirando um dos jogadores de ataque. Mas quem? Matheus Regis, João Marcelo ou João Vitor? Dentro dessas três possibilidades, deve sobrar por João Vitor, se o técnico Maurício Souza optar por um time um pouquinho mais defensivo. Não vou nem usar o termo defensivo, se ele quiser povoar o meio-campo, colocando mais um jogador do setor. O Caio Melo jogando junto com o Sarará, com o Natan Camargo e também com o Isaac, tirando um dos atacantes, na minha opinião, o João Vitor. Matheus Regis fez gol, tá com moral, o João Marcelo fez gol, tá com moral, mas o João Vitor também tem feito bons jogos pelo Guarani. Agora, quando nós vamos descobrir a escalação? Apenas momentos antes da partida, esse jogo com transmissão da CBN, com narração do Carlos Cabela, os comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Adriana Almeida e Marco Guarizo no Central da Bola e também na apresentação da jornada. Olha, Lupe, enquanto você falava destas possibilidades que o Maurício Souza tem, cara, eu pensei eu acho que o Caio Melo vai jogar. O Caio Melo jogou bem lá no Morumbi, arriscando de longa distância, saiu por questão física, apesar que o Isaac, quando entrou no Morumbi, também foi bem, né, e por isso pode ter essa chance de permanecer, né, entre os titulares, mas não sei, cara, eu tô achando que se o Maurício optar por sacar algum jogador mais ofensivo, o Isaac ou alguém do trio da frente, eu acho que essa aí vai estourar no Isaac. Porque o João Vitor é o cara da velocidade, é o cara do contragolpe. O Matheus jogou bem contra o Noroeste, foi decisivo e pode fazer uma meiuca ali, pode dar uma retaguarda no meio campo. E o João Marcelo, o garoto, fez gol, tá confiante, não tem por que tirá-lo.
Eu acho que se o Maurício optar por colocar o Caio Melo entre os titulares, talvez essa bomba aí estoure no Isaac. Ou então ele permanece aí com a formação com o Natan, com o Sarará e com o próprio Isaac. Mas se ele optar pelo Caio Melo entre os titulares, de repente ele pode colocar no lugar do Isaac. Lembrando que o Isaac ele não foi utilizado no início do jogo contra o São Paulo, entrou no decorrer do jogo, entrou bem. Contra o Noroeste também teve uma boa participação. Pode ser, mas tem aquela... Você é um cara que entende mais de futebol do que eu. Até porque você está há mais anos na estrada do que eu. Até porque você é mais velho do que eu. E até porque você é da bola. Boa. Você é um cara que gostei. Visitou vestiários, visitantes, vestiários mandantes. Sim. Você é um cara da bola, Carlão. Sim. O problema é que você se lesiona muito. Isso impede uma participação maior no mundo da bola. Mas eu acho que o Isaac tem a tal da lei do ex, cara. Tem, também. Às vezes o Mirassol deu alguma mancada com ele lá, falou, nós vamos renovar o seu contrato para jogar Série A. Aí ele saiu de férias. Pode ser. E os caras, não, vamos conversar mais tarde. Quando foi ver, não vai renovar, no futebol tem o cara fica engasgado. Falou, professor, deixa eu jogar, porque assim, eu quero fazer pelo menos um gol e dar uma assistência, porque para provar para esses caras que eu era capaz. Aí tem o lado pró-Isaac. O Isaac tem que assumir a responsa. Tem que assumir. É o capitão. Ele foi contratado para ser protagonista, entendeu? Isso. Então ele tem que assumir essa situação. Aliás, eu tava assistindo os bastidores do Guarani na vitória contra o Noroeste e uma coisa me pegou. Chamou a minha atenção. Sabe o quê? A liderança do Anderson Leite. Ele tá fora, ele não tá jogando, ele tá machucado. Mas ele foi até a boca do vestiário para passar aquela última palavra, aquele último incentivo. Isso é difícil, né, a gente ver. E isso só acontece com quem tem a liderança. Eu achei muito legal, acho que seria importante destacar aqui pro torcedor do Guarani, que às vezes não acompanhou, tá no YouTube, na TV Guarani, os bastidores da vitória contra o Noroeste. Quem quiser acompanhar, é só assistir aí como o Anderson Leite tem uma participação muito forte no elenco. E acho que é um titular. Quando estiver ok, será titular deste time do Guarani. Boa sorte ao Bugrão hoje, parada dura. Aliás, semana difícil pro Guarani, porque enfrenta duas equipes de Série A. Eu acho que se o Guarani conseguir pontos nestas duas partidas, poxa, seria fundamental para esta campanha aí do Guarani, desta boa campanha de construção de permanência, de repente aí mudar o foco e pensar realmente em classificação. Boa sorte, Guarani, hoje a partir das 18 horas, tudo sobre este duelo do interior lá no José Maria de Campos Maia. 11 horas e 51 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e na volta toda a preparação da macaca que recebe o Timão. E começa hoje a Copa Brasil de Vôlei, um torneio que é realizado com a Superliga em andamento, mas com apenas os 8 primeiros colocados. Às 9h30 da noite, primeiro jogo, na verdade, jogo único de quartas de final, o Cruzeiro encara o Joinville, essa partida no ginásio do Riacho. Amanhã, mais 2 jogos.
o duelo entre Minas e Blumenau, às 6h30 em Minas. E também tem o vôlei Renata, que às 9h30 da noite encara aí a equipe... Às 9h30 da noite encara a equipe do Suzano, no ginásio do Taquaral. E no dia 31 tem o duelo entre Praia Clube e SESI Bauru. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Horas 55 minutos, Antônio Lupe, para toda a nação pontepretana e para toda a nação corintiana. Tudo sobre o jogo. O povo quer saber, Antônio Lupe. Vamos lá, o ouvinte pediu aqui quantos ingressos foram vendidos. Sim, já recebi parciais. Aqui, 7 mil ingressos vendidos de forma antecipada e eu vou ser chato aqui, só que eu vou falar mais uma vez. Se você é torcedor do Corinthians, tá ouvindo o CBN Esportes, tenha juízo, cumpra a lei, porque isso é lei, tá? É uma determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo. O jogo, às 7h45 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, entre Ponte Preta e Corinthians, é com torcida única. Apenas a torcida mandante, apenas a torcida da Ponte Preta terá acesso ao majestoso. Mas se você é torcedor do Corinthians, fala, não, eu vou comprar o ingresso, eu vou na torcida da Ponte, espertão. Ninguém vai perceber. Não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? Eu não concordo com essa determinação do Ministério Público, só que isso é um outro assunto e que vai precisar de 3, 4, 5 horas de programa pra gente debater. Não é a solução para acabar com a violência entre as torcidas, essa é a minha opinião. Mas se o Ministério Público determinou, tem que cumprir. E eu já vi muita gente, torcedor do Palmeiras, torcedor do São Paulo, torcedor do Santos, que comprou o ingresso e foi infiltrado e a coisa não terminou legal. Porque existe aí uma rivalidade e já que é torcida única, não tem por que você ir na torcida da Ponte. Então, torcedor do Corinthians, um pedido que esse pobre jornalista faz a você: não vá ao estádio. Se você comprou o ingresso, você ajudou a Ponte, mas não vai. Dá pra alguém que é pontepretano e que vai ao estádio, tá bom? Porque pra evitar a confusão tá ali, não precisa você atravessar a rua pra encontrar ela. Se você é torcedor do Corinthians, não vá ao estádio. E se você é torcedor do Corinthians e comprou o ingresso e tá achando que vai ser tudo ok ir infiltrado, não arrisca, tá bom? Vamos lá, falar do jogo, Ponte Preta e Corinthians. O Corinthians que não joga no Moisés Lucarelli há 5 anos e vem de derrota no Clássico. Já a Ponte vem de um empate fora de casa contra a Inter de Limeira. E nos últimos, na verdade, a Ponte vem de 3 empates e 2 desses empates em casa. Contra o Santos, contra a Portuguesa e na última rodada fora de casa contra a Inter de Limeira. Alberto Valentim preocupado também com a saúde do elenco por conta desse início de temporada. Jean Dias deixou o jogo com dores contra a Inter de Limeira. Ele fez várias mudanças por conta do desgaste ainda no primeiro tempo. E essas mudanças, elas surtiram efeito no segundo tempo. Então não descarto, inclusive, de um time bem parecido que iniciou o segundo tempo do jogo contra a Inter. Pacheco na lateral direita, Danley no ataque e o Elvis pode sim atuar entre os titulares. Eu acho difícil, mas ele sim
pode pintar no meio-campo. Provável time da Ponte para enfrentar o Timão com Diogo Silva, Simon, Emerson e Arthur, Pacheco ou Maguinho, Léo Oliveira, Serginho e Elvis, além do Danilo Barcelos, Everton Brito e Darley. É um provável time da Ponte para enfrentar o Corinthians. E o Corinthians vem com titular, vem com reserva? A dúvida também continua. Mas tudo indica que a formação do Timão, com Hugo Souza, Léo, Maná, João Pedro, Félix Torres e Hugo, José Martínez, que fez um golaço contra o São Paulo, Alex Santana e Charles, Thales Magno, Héctor Hernandes e Ángel Romero, a provável formação do técnico Ramon Dias. Boa, Antônio Lupe. Ô, Fábio Scheibe, dá pra galera da Macaca acreditar num bom resultado diante do Corinthians, Fabião? Sem dúvida, Carlão, ainda mais com o apoio da torcida no Moisés Lucarelli. A gente tá vendo até um retrospecto do Corinthians no Moisés Lucarelli nos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias. A Ponte se dá bem contra o Corinthians, tem que mostrar essa força da torcida também, mostrar esse bom momento, apesar de não ter vencido, também não foi derrotado, tem 3 empates seguidos, mas a Ponte pode mostrar força sim contra um grande adversário que é o Corinthians, que vem reformulado aí também, né? Seria uma boa, eu não sei, eu estava também mais otimista com relação à escalação do Elvis desde o início, porém, não sei se a comissão técnica pode até resguardar o jogador, mas seria uma atração pelo que ele fez no segundo tempo. A entrada do Danley também acho salutar, porque é um cara que com o Danley você tem essa jogada aérea, diferente de antes em que a Ponte tentava triangulação, mas sem qualidade, não tinha sucesso, então por isso a entrada do Danley seria pertinente no esquema do técnico Alberto Valentim. Só mais uma informação, né? Eu sei que o torcedor do Santos está contando as horas para a chegada do menino Ney. Hoje mais um episódio, né? A gente está trabalhando com os fatos de acordo com a cronologia, né? O Neymar rescindiu, né? Com o Al Hilal. Se despediu. O presidente do Santos anunciou a contratação. O Santos ainda não. Ele arrumando a mala para ir embora, né? Aliás, o que tem de mala o Neymar, hein? Nossa senhora, é muita mala, hein, Carlão? Muita. E agora, a última, ele se despedindo dos companheiros lá do Al Hilal, deu uma declaração, emocionou a todos. Bom menino. E qual que é o próximo passo, então? O próximo passo é ser anunciado. A chegada triunfante ao Brasil, né? E legal, né? Ninguém sabe o horário porque o avião é dele. Isso, ele pode chegar. Sabe o horário, ele pode chegar em qualquer lugar, legal, né? Legal, né? Cara, ter dinheiro é outra coisa, né? Você sabe como é que é. Como sei. Nossa senhora. 12:01, a gente volta no Arena e hoje, hein? Programação completa, a Rádio CBN, o esporte da CBN, com o Guarani, com a Ponte Preta, uma quarta-feira recheada até as 4 no Arena. Valeu!